caso da Ariane Bárbara Laureano de Oliveira é extremamente chocante e um caso bárbaro. Afinal, se trata de um caso que chocou toda a Goiânia no ano de 2021. A garota, de apenas 18 anos, saiu para fazer um lanche com mais 4 amigos. Mal sabia ela que ela faria parte do que seria meio que um teste para que um dos jovens descobrissem se era psicopata ou não. Quer saber mais sobre esse caso? Fica comigo que eu vou te contar tudo. Ariane Bárbara Laureano de Oliveira, ela tinha apenas 18 anos na época do crime. Ela era moradora de Goiânia, no estado de Goiás. Era a única filha da Eliane Laureano, que criava a garota sozinha. Então vivia só as duas dentro de casa, elas moravam só as duas, elas se davam muito bem, mãe e filha. Eram, além de mãe e filha, elas eram muito amigas. A Eliane trabalhava na área da beleza, atuava como cabeleireira. A Ariane, ela era uma guria bem comunicativa, ela se dava muito bem com as pessoas, tinha facilidade de ter amizade, tinha uma estrutura pequena, era pequenininha, magrinha. Também ela era dedicada, ela era esforçada, ela era muito caprichosa, ela era bem vaidosa. Deixou claro sempre para a mãe dela que ela gostava de meninas e não de meninos. E isso era muito claro na cabeça dela, da mãe dela também, que não tinha preconceito nenhum quanto a isso. Ela sempre apoiou a filha. A menina era uma menina muito boa, uma menina muito educada. Ela não fazia nada sem contar para a mãe. Tudo que ela fazia, a mãe dela sabia. A Ariane, ela tinha uma amiga que frequentava bastante a casa dela, que é a Freia. Aí vocês vão ver algumas reportagens, alguns locais, né, onde vai estar se referindo a Freia como Enzo Jacomini Carneiro, que era uma mulher trans. Ninguém chamava ele de Enzo, ele era chamado de Freia. Eles vão se referir a ela como Enzo, mas aqui no vídeo a gente vai falar Freia, como também ela gostava de ser chamada. A Ariane, no início do ano de 2021, sofrendo muito bullying na escola, muita perseguição devido à sua estrutura corporal, porque ela era muito magrinha, ela era muito pequenininha, e daí as pessoas riam dela, faziam piadas, faziam brincadeiras de mau gosto, porque eles achavam que o corpo dela era um pouco diferente do corpo das outras jovens da escola. Então foi meio ano de 2021 bem difícil para ela. Ela ficou reclamando para a mãe dela que aquilo ali não estava dando certo. Ela estudava numa escola estadual. A mãe dela, vendo toda a dificuldade que a menina estava passando, a mãe dela resolve fazer o seguinte: quando chegasse as férias de julho, ela ia trocar a menina de escola, colocando então a Ariane numa escola particular. Só que quando chega as férias de julho, ela começa a frequentar mais que o normal a pista de skate que ficava muito próximo da casa dela. Ela gostava de andar de skate, então era férias, tudo bem, ela começa com mais frequência para essa pista de skate. A Freia, ela entra num aplicativo de relacionamento e acaba conhecendo um moço, Jefferson Cavalcante Rodrigues. Ele estava numa fase muito complicada da vida dele, porque os pais haviam se separado, ele meio que não estava aceitando muito bem aquilo. Também tinha algumas postagens nas redes sociais um pouco que estranhas, mas o fato é que os dois vão desenvolvendo, tanto a Freia quanto o Jefferson, uma conversa, uma aproximação, e o Jefferson também passa a frequentar essa pista de skate, onde tanto a Ariane ia juntamente com a Freia. Nesse período surge mais 2 pessoas que são peças chaves para esse caso, que é uma menina, uma garotinha de menor,
Ela tinha 16 anos, o nome dela não é divulgado. E essa menina tinha um histórico de vida já bem complicado, porque assim, ela, embora muito novinha, ela tinha um hábito de fugir de casa. Então ela não parava em casa, ela tinha problema com os pais e ela fugia. Aí depois os pais encontravam, ela voltava para casa. Daqui a pouco ela fugia de novo por problemas familiares. Na verdade, nesse período, ela já era uma desaparecida, porque a mãe dela já havia registrado o desaparecimento dela. Até aí, essa menina estava aí, ó, sozinha. Ela pedia dinheiro num lugar e em outro onde ela ia. Ela vagava de cidade em cidade, essa menina de menor. Até que essa menina, ela encontra uma outra moça, que é a Raíssa. A Raíssa já era maior de idade, mas a Raíssa, quando conhece essa menina, a Raíssa, ela cria um sentimento pela menina, uma paixão afetivamente mesmo. Ela gosta da menina. As duas desenvolvem meio que um relacionamento amoroso. E elas acabam se conhecendo justamente porque elas são da mesma cidade, que é Pires do Rio, e fica a 142 quilômetros de Goiânia. Alguns amigos antigos delas que conheciam as duas diziam que a menina de menor se provalecia da Raíssa por saber que a Raíssa faria tudo por ela. Meio que usava um jogo aí de manipulação. Inclusive, as duas tinham um plano de fugir para a cidade de São Paulo. Nos últimos meses, até chegar o crime, elas se estabelecem na cidade de Goiânia. A Raíssa aluga uma casa ali perto e aí as duas passam a morar juntas. Enquanto isso, a família da menina não fazia ideia onde essa garota estava. Onde a Freia conhece o Jefferson, que é mais ou menos o período que a menina de menor mais a Raíssa se aproximam de Freia, consequentemente também do Jefferson. Logo, Raíssa Nunes Borges, de 19 anos, mais a menina de menor, passam a tratar a Freia como uma irmã, se aproximam bastante do Jefferson e posteriormente também da Ariane, formando aí o quinteto. Eles iam para alguns lugares juntos, eles sempre estavam nessa pista de skate no setor Coimbra. A Ariane até então ali estava neutra, quando ela teve um namorico ali com uma delas, mas foi coisa assim muito breve, muito rápida. E um dia antes do crime, o que acontece é o seguinte: a Raíssa começa a comentar com a menina de menor que ela pensava que ela era psicopata, porque ela começa a pensar que ela tem traços de transtorno de personalidade. E aí era muito fácil dela saber, né? Ela poderia fazer um tratamento num terapeuta, ela poderia ter procurado o SUS, ela poderia ter feito uma consulta com um psiquiatra, uma consulta com uma psicóloga. Não. A menina de menor diz assim: a gente pode fazer uma coisa, se tu quer saber. Tu mata uma pessoa, aí tu vai notar, se tu matar e tu não sentir nada, porque tu é uma psicopata. Ou seja, isso seria um teste. E eles fazem esse acordo. Porém, esse acordo não fica só entre as duas. A menina de menor, juntamente com a Raíssa, elas tinham uma lista de possíveis pessoas das quais elas poderiam fazer um teste. Mas elas pensam assim: poxa, pode ser a Ariane, ela é baixa, ela é miudinha, ela é magrinha, acho que ela seria uma boa opção, até porque se ela querer revidar, a gente tem como segurar ela, né? Tem como fazer alguma coisa. E o que acontece é que no dia 24 de agosto de 2021, a Ariane em casa, tranquila, em torno aí das 7 da noite, ela já estava vendo alguma coisa para fazer para jantar, a mãe dela estava trabalhando e ela recebe uma mensagem daquela menina de menor convidando ela para sair, mas era um convite irresistível. Afinal de contas, eles fariam um lanche onde eles pagariam tudo para a Ariane, ela não precisava nem se preocupar
com essa questão financeira. Também eles buscariam ela na casa dela e levariam ela até em casa. Com um convite desses, a Ariane, que já estava quase pronta para finalmente deitar e dormir e descansar, ela diz assim: ah, beleza, só deixa eu falar com a mãe aqui que eu vou sair e me dá um tempinho que eu vou sim. Ela manda uma mensagem para a mãe dela, diz para a mãe dela que ela estava muito feliz, que ela nem ia precisar gastar, ela ganharia tudo, o lanche, que eles buscariam ela até na casa dela, depois deixariam ela ali. Ela também comenta com a mãe dela que não precisava a mãe dela trancar a porta da casa, mas só o portão, né, que ela teria a chave do portão. Então, para a mãe dela não se preocupar, beleza, a mãe dela ficou tranquila, sabia com quem que ela estaria saindo, que eram as amigas dela, e que ela já há um tempo estava saindo, conhecia a Fréia. A mãe da Ariane chega em casa e vê que a filha não estava em casa, até aí tranquilo, mas as horas vão passando, vai chegando 11 da noite e ela nada de chegar em casa. A mãe dela, Eliane, manda mensagem, ela não responde, manda de novo mais tarde, ela não responde. A Eliane, também cansada, acaba dormindo. E ao acordar, vê que a filha ainda não chegou em casa e daí ela começa a ficar muito preocupada. A Eliane vai até a delegacia registrar um boletim de ocorrência, registrar o desaparecimento da filha. Os policiais que estavam ali dizem que é para ela se acalmar, que a menina tem 18 anos, que logo ela vai aparecer, mas eles registram esse desaparecimento. A Eliane também acaba divulgando o desaparecimento da filha nas redes sociais, para que se alguém visse, tivesse visto a garota, comunicar ela. A Eliane também vai para as ruas perguntar para um e outro se alguém viu a filha, se não viu. A Eliane também vai até a pista de skate, onde os amigos dela estavam. A Eliane pergunta: a Eliane saiu com vocês ontem, não apareceu em casa, vocês não viram ela? Não, a gente não viu, porque ela não apareceu no encontro. Ela não apareceu. E nada dessa menina chegar. A Eliane, extremamente apavorada, desesperada, já estava fora de si, acaba colocando na mídia esse desaparecimento da filha. Ela consegue divulgar e a mídia se espalha com as notícias. Então começou todo aquele murmurinho. Na segunda-feira, o delegado volta a trabalhar e começa as investigações. A Eliane vai até a delegacia, ele pergunta tudo sobre a garota, se ela tinha amigos, se ela tinha alguém que ela tivesse alguma picuinha, alguma briga, alguma coisa. Pergunta também se ela tinha namorado, quem era o ciclo de amizade dela. A Eliane comunica, a polícia começa a perguntar para uma pessoa e outra, e alguém acaba dizendo o seguinte: ela se encontrou com um homem dentro de um carro preto. Mas a pessoa, quando disse isso, meio que se referiu querendo dizer que a Ariane, ela tinha um relacionamento com esse homem. E aí, quando a Eliane fica sabendo disso, ela meio que achou não ter fundamento, não ter sentido nenhum. Justamente porque ela sabia que a filha namorava com meninas e não teria muito a ver ela ter saído com um homem que parecia até inclusive mais velho. Então, para Eliane, aquilo era totalmente algo descartado. A Eliane, gente, continua na busca pela filha, mas ela na verdade já sentia que ela tinha perdido essa filha. Ela tinha aquele sentimento dentro dela que ela havia perdido a filha. E indo na pista de skate sempre para ver se ela encontrava alguém, se a filha apareceu, alguma coisa, ela percebe que aquela menina de menor, ela não se encontrava mais ali, ela não estava mais na região. Essa menina, ela teve essa conversa diretamente com a Eliane. O fato é que a Eliane leva um print para a delegacia. Ela dizia que alguém havia jogado a Ariane no mato. A polícia, então, com esse print, procura imagens de segurança e vê o grupo, vê o Jefferson. Em uma das imagens, o Jefferson aparece andando sozinho na rua. E com toda essa história do lanche, com toda essa questão, a polícia também vai até o local onde eles fizeram um lanche. Ao chegar lá nesse local, a polícia pergunta para um dos funcionários: olha, vocês viram um grupo assim? E ele diz: lembro muito bem deles.
até porque eles estavam todos sujos de sangue. Porém, gente, a polícia nada encontra, não encontra o corpo da Ariane. Somente 7 dias após o desaparecimento de Ariane, as pessoas que moravam próximas a um terreno baldio no bairro de Jaó, em Goiânia, eles sentem um cheiro muito forte. E eles começam a procurar o que poderia estar exalando esse cheiro, mas eles não encontram nada. Mas eles ligam para a polícia: ó, tem alguma coisa aqui, o terreno baldio aqui perto de casa e tá um mau cheiro, a gente não sabe o que é, a gente não encontra nada. A polícia vai até lá. Nas buscas feitas pela polícia, eles acabam encontrando o corpo de Ariane. A Ariane foi encontrada no dia 31 de agosto, pela parte da manhã, com o corpo em alta decomposição, estava coberto com pedras, folhas, galhos de árvore, olhando passaria com certeza imperceptível. O corpo é enviado ao IML. A polícia técnico-científica informou que a identificação foi feita através das digitais. Ela ainda tinha algumas marcas da tatuagem e também o piercing. O IML ainda conseguiu distinguir 8 perfurações no corpo da garota, como também esganadura, que não se sabe o que de fato levou a óbito a Ariane foi as perfurações ou se foi asfixia mecânica. Devido à questão da decomposição do corpo e como a Ariane estava, não foi possível fazer, gente, o sepultamento, o velório, para se despedir direitinho dela. Nem isso a Eliane conseguiu fazer com a filha. Dali ela foi encaminhada diretamente para o enterro. E lá estavam familiares, amigos, conhecidos. Por um lado, Eliane triste, estarrecida, vazia, perdeu um pedaço de si. Tinha, por outro lado, os amigos de Ariane. Segundo o delegado Marcos Gomes, responsável pela investigação do caso, os amigos continuaram fazendo postagens como se nada tivesse ocorrido, viviam como se nada tivesse acontecido. O Jefferson postava coisas mais estranhas do que o normal, como, por exemplo, que ele já tinha matado uma pessoa, que não custava matar outra. Visto que ele estava falando demais, as amigas, as meninas, resolveram colocar o nome de Jefferson na lista dos testes de psicopatia. Quando o advogado se refere que os jovens tocaram sua vida normalmente, isso inclui a viagem da menor de idade de Raíssa para Caldas Novas e depois para Pires do Rio. As postagens continuavam e também as mensagens de apoio para Eliane. Isso mesmo, ela não merecia isso. Eu amava sua filha. A Freia manda uma mensagem para a Eliane dizendo assim. Depois ela bota um emoji de coração partido. Olha que nojo, é nojento. Posteriormente a isso tudo que eu tô dizendo para vocês, acaba saindo na mídia que tinha uma questão macabra por trás desse crime, já que algumas dessas perfurações foram feitas com um punhal. A polícia continua as investigações até que no dia 15 de setembro de 2021, a polícia vai até a casa do Jefferson. Eles têm autorização para verificar ali alguma coisa que envolvesse o crime, algum objeto, alguma coisa, e eles pegam então dessa casa a roupa que o Jefferson aparece na última filmagem andando nas ruas, que foi a roupa que ele usou na noite do crime, como também prendem o Jefferson. Lá na delegacia, não demorou muito para que ele abrisse a boca e contasse sobre todos os integrantes que participaram do crime contra a menina Ariane. A polícia faz também uma busca na casa da Raíssa, encontra na casa dela um crucifixo de cabeça para baixo, causou uma estranheza para os policiais e ela também é presa. Na delegacia, eles já se dizem satanistas. Eles confessam, a princípio, ter cometido um crime contra a Ariane e eles dizem que fizeram isso porque a Ariane era inconveniente,
acabou ali fazendo alguns comentários que elas não gostaram, isso também envolveria ciúme. Só que a polícia não estava acreditando muito nessa versão que eles diziam, não cabia, não encaixava. Até que a polícia acaba interrogando todos eles por mais uma vez. E eles acabam dizendo o que aconteceu, que foi o seguinte: todo o plano teria que acontecer dentro do carro. O carro era um Fox preto do Jefferson. Ele também era o responsável por levar 2 facas. Dentro do carro ficou ele na frente dirigindo, a Freia também na frente do lado, no banco carona. Na parte de trás ficou um lado a Raíssa, a Ariane no meio e a menina de menor na outra ponta. Eles começaram a conversar. Posteriormente, numa determinada música escolhida pelo grupo, uma música que falava sobre homicídio, em determinado momento o Jefferson estalava o dedo. Esse era o comando. Então, o comando deles era o estalar de dedos, que seriam 3 estalos, e foi isso que ocorreu. Ao ele exercer esse comando, a Raíssa tenta sufocar a Ariane, que estava no meio. A Ariane meio que achou que era uma brincadeira e tal, e ela meio que não deu conta de fazer isso com a Ariane. A Freia, que estava na frente, vendo isso, pula para o banco de trás e acaba sufocando a Ariane. Visto que ela havia sufocado a Ariane, as 2 meninas de trás, tanto a Raíssa quanto a menina de menor, deferem golpes de faca contra a Ariane, que se somaram 8 golpes. Para que não houvesse tanta sujeira dentro do carro, pega o corpo de Ariane e coloca no porta-malas, que estava forrado com saco plástico. Eles andam mais um pouco e até que um deles ali conhecia um terreno baldio e que era um matagal, e ele coloca o corpo da Ariane nesse matagal. Posteriormente, eles colocam algumas pedras, alguns galhos, algumas folhas para estar escondendo esse corpo. Depois de terem feito essa atrocidade contra a garota, eles vão fazer um lanchinho, porque eles estavam cansados, estavam com fome, a roupa com sangue, mas o grito da barriga falava mais forte. Então eles vão comer o lanchinho. Nesse estágio já de interrogatório de tudo que se soubesse, as famílias, sim, tinham um advogado. A menina de menor que se encontrava na delegacia, assim que os policiais vão fazendo todo o reconhecimento de ficha, de identidade, de tudo, acabam descobrindo que essa menina já era dada como desaparecida. A mãe dela já chega na delegacia, que saudade da minha filha, essas coisas, tudo que vocês já sabem, nem vou falar aqui, né? Mas enfim, cada mãe ali, cada pai foi a favor do seu filho para ajudar o seu filho. O único deles que tinha um tratamento médico era o Jefferson. Ele tomava medicação de depressão e fazia um tratamento. Os outros ali tentaram se defender como podia, até o delegado tenta entender um pouco mais sobre o caso e eles acabam dizendo que a intenção de ter feito aquilo era para descobrir se a Raíssa ela era uma psicopata, mas que eles não tinham nada contra a Ariane. A escolha da Ariane foi justamente aleatória pela questão do porte físico que ela tinha. Os advogados de todos os 3 acusados alegavam que os seus clientes problema de transtorno de personalidade, algum grau de psicopatia, outro era depressivo, o outro tinha um transtorno de personalidade, aquilo tudo que envolve. Vocês sabem, né? Vocês sabem bem. A promotoria também gostaria de entender o que tinha por trás disso tudo, o que ocorreu de fato ali, e os advogados pedem para que se faça um exame psicológico neles, para ver qual era o grau de sanidade mental que essas pessoas tinham. E por incrível que pareça, o resultado foi que os 3 apresentavam problemas de traço de psicopatia, um deles era antissocial, o outro, todos eles têm alguma coisa. Todos eles têm alguma coisa. A menina de menor, ela foi para uma fundação prisional educativa, onde ela deve ficar por 3 anos. Se vocês ouvirem parte
do depoimento dela, só de ouvir, já dá de ver a capacidade dessa menina. Embora ela tenha 16 anos, as coisas que ela fala, tanto ela quanto os outros, é como se nada tivesse acontecido, como se tudo fosse normal, normalzinho mesmo assim. E esse ano, dia 30 de março de 2023, estava marcada o julgamento de todos os três, Raíssa, Jefferson e Freia, masculino juntamente com o Jefferson. E o julgamento, que ocorreu no dia 30 de março de 2023, esse ano, os três deveriam ser julgados nessa data. Porém, a Raíssa, o advogado da Raíssa, conseguiu desmembrar esse julgamento para que a Raíssa fosse julgada sozinha. O Jefferson, os advogados do Jefferson apareceram com documentos importantíssimos muito próximo da data marcada do julgamento, o que fez com que não desse tempo dos promotores verem todos esses documentos para fazerem o julgamento. Sendo assim, o Jefferson também não foi julgado no dia 30, somente a Freia foi julgada nessa data. Ela decidiu não falar nada, se manter em silêncio, inclusive quando ela poderia ter o direito ali de fala, de talvez pedir desculpas, né, para a mãe da Ariane. Ela não fez isso, ela se manteve em silêncio. Foi condenada apenas pelo homicídio duplamente qualificado e também ocultação de cadáver. A Freia pegou uma pena de 15 anos de prisão mais multas. Os familiares de Ariane vestiam uma camiseta preta com frases que lembravam a Ariane, a justiça pela Ariane. Muita gente acredita que essa pena foi muito baixa. Eu também acho que foi muito baixa. A gente sabe que nem esse período ela vai ficar presa, mas advogados da Freia acreditaram que ainda ela pegou muito tempo. Eles querem entrar com recurso para ainda diminuir a pena de Freia. Espero que vocês que estão assistindo esse vídeo conversem muito com os filhos de vocês. Se vocês que são adolescentes estão vendo esse vídeo, prestem muita atenção. Nem todo mundo é o que parece que é. Nem sempre o amor que a gente tem pela outra pessoa, o carinho que a gente tem pela outra pessoa, ele é recíproco. Nem sempre o outro quer a mesma coisa com a gente. Galera, quando a turma vem com essa história de psicopata, não sei quem sou eu, isso, aquilo, cuidado, porque tem muita gente que não tem um pingo de escrúpulo. Fica aqui também os meus sentimentos, que a passagem dela nesse mundo, nesse plano, foi simplesmente magnífica. Foi uma menina que levou alegria para muitas pessoas, principalmente para a dona Eliane, que eu tenho certeza que sempre foi uma mãe que teve muito orgulho da sua filha. A Ariane, só de ver a foto dela, a gente sente o quanto ela transmitia coisas boas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me deixa aquele like, deixe um comentário para mim o que vocês acham a respeito desse crime bárbaro. Isso me ajuda muito no engajamento aqui no YouTube, inclusive para que eles entreguem muito mais esse conteúdo para outras pessoas. Peço também que vocês deixem aqui embaixo quais são os crimes que vocês gostariam de ver por aqui. Um grande beijo e que o universo nos abençoe. Se não é inscrito, se inscreva. Fica por aqui com a gente. Beijo!